Atos, capítulo 8, versículos 26 até o 40. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Pai, tua palavra por si só não depende de homiléticas humanas, nem de oratórias de homens falhos como eu. Ela é maravilhosa por si só. Que eu não traga nenhum obstáculo para que o teu Espírito faça o teu povo compreender o texto, e se de alguma forma o que planejei o Senhor abençoar, convença o teu povo da beleza desse texto e da intrépida atitude de Filipe a ser imitada por todos nós nos nossos dias, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem desta manhã é o seguinte: a missão do céu na terra dos homens. A missão do céu na terra dos homens. Eu tenho certeza, isso não vem de nenhuma análise de leitura, e sim de experiência própria e de leitura da própria vida, não de livros. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui se converteu através de uma pessoa, amigo, parente, alguém que de alguma forma gastou tempo com a gente, alguém que de alguma maneira investiu particularmente um tempo de oração, de acompanhamento, de ensino, um tempo assim gasto de forma pessoal, não apenas em colocar um folheto na caixa dos correios, mas sim de olhar nos nossos olhos, conversar com a gente, explicar as Escrituras e dar uma de Filipe dos tempos modernos. Eu creio que foi assim
que a maioria de nós veio a se converter. Não é raro, isso é muito comum. É lógico que alguns podem aceitar no momento de grandes congressos, grandes conferências, num culto público, mas alguém antes já tratou contigo, alguém antes já te orientou, já te chamou do lado. E é maravilhoso quando a gente entende que esse foi o trabalho de Filipe. Antecipando um pouco alguma coisa lá da frente, Filipe, ele é um marco em dois aspectos: evangelismo em massa, falando aos samaritanos, e evangelismo pessoal, falando ao etíope. E isso para nós é desafiador, estimulante. A missão do céu sempre vai acontecer na terra dos homens, e Deus vai usar homens, mulheres, exatamente como usou Filipe. Eu li uma pesquisa feita mais ou menos 20 anos atrás. Americano é craque em fazer pesquisas, o Instituto Barna e tantos outros fazem isso constantemente. E um instituto dirigido por um americano chamado Win Arne, um Instituto Americano para o Crescimento da Igreja, ele fez uma pesquisa com mais de 3 mil membros de diversas igrejas americanas. E a pergunta é, ou foi, né? O que determinou a sua conversão e a sua integração à igreja? O que determinou a sua conversão e a sua integração à igreja? Olha as respostas. De 4 a 6% alegaram sozinhas, sem ninguém me convidar. 2 a 4%, um programa especial da igreja, reunião, programa social, enfim. De 4 a 7%, um pastor, uma pregação, um culto público. 1 a 2%, alguém me visitou, alguém da igreja foi na minha casa. 4 a 6%, escola dominical. Me chamaram, eu fui na escola dominical, ouvi e aceitei e fiquei por lá. Menos de 1%, isso é sintomático, menos de 1%, isso é muito importante, foi por causa de cruzadas evangelísticas. Mas de 70% a 90%, por causa de amigos, parentes e alguém que gastou tempo e se dispôs a me evangelizar e discipular. Este é o grande propósito da mensagem desta manhã. Dentro da esfera do exemplo de Filipe, nós podemos aprender muita coisa. Uma frase de Billy Graham, um pensamento dele interessante, já que ele foi um evangelista de massa, ele disse o seguinte: a colheita é um imperativo, ela há de vir. Cantamos até um hino que diz, a colheita é certa, ela há de vir. Mas olha o que Billy Graham coloca: o destino dos homens e das nações está sempre em jogo. Cada geração que surge é importante, é estratégica. Eu não sou responsável pela geração passada, não sou responsável nem você pela geração futura, mas a geração atual é da minha responsabilidade. Deus me responsabiliza para que nesta geração, onde eu estou vivo, onde eu estou caminhando, eu aproveite toda a oportunidade que eu tiver. E aí ele conclui: a bem da verdade, a nossa posição quanto ao evangelismo ou ao discipulado pessoal, ela é vacilante. E há muitos empecilhos que podem atrapalhar um ministério semelhante ao de Filipe. E necessário, já que de 70% a 90% dos convertidos virão por esse meio. Eu falo para uma pessoa, e eu fico grato de coração, porque eu ouvi muitos sermões, eu li, aprendi muito na escola dominical, aprendi a vida inteira, até sair da igreja, mas foi numa reunião despretensiosa, totalmente despretensiosa, de oração, com 2 camaradas, que estão, um está aqui, né?
Cadê ele? Cadê ele? Está ali, ó, bigode branco, cabelo branco. Simplesmente, vamos orar, Davi? Vamos orar. E a pergunta que pode ter sido usada pelo Espírito Santo, né? Eu não posso garantir, mas foi o Josué que perguntou: Davi, como vai tua vida? Pronto. Foi essa pergunta que bagunçou tudo, virou tudo lá dentro. E Deus fez a obra maravilhosa. Então, Billy Graham coloca que, por causa disso, nós temos alguns empecilhos nessa área do evangelismo ou do discipulado. O primeiro ele chama de ignorância, não sabemos como fazer. O segundo ele chama de medo. A gente tem medo que alguém faça qualquer pergunta da Bíblia. Aí eu não vou falar de Jesus, porque eu tenho medo que a pessoa faça alguma perguntinha que eu não saiba responder. A terceira, indiferença. Eu não me importo com o destino do outro, então eu não vou fazer nada, nem vou falar de Cristo, nem nada. E a quarta, experiência negativa. Quando eu era ímpio, eu fui abordado por alguém que cometeu todos os erros, e eu não quero cometê-los. Foi uma experiência ruim que eu passei, não quero que ninguém passe. Então, interessante, são posturas de um evangelista em massa, como Filipe foi lá em Samaria. Mas o que eu quero valorizar hoje é exatamente a experiência de Filipe com o oficial da rainha de Candace, que é o que mais importa para os nossos desafios como igreja, como povo de Deus nesse lugar. E uma das coisas que mais devemos nos preocupar é o que Filipe fez. Ele se colocou no lugar do outro. E a pergunta que ele fez abriu o caminho para a missão do céu acontecer na terra dos homens. Qual foi a pergunta que ele fez? Você entende o que você está lendo? Porque você aprendeu na escola dominical muita coisa. Você aprendeu nas suas leituras devocionais muita coisa. Você aprendeu nos cultos públicos muita coisa. Mas tem uma galera lá fora, no meio da tua parentela, no meio dos teus colegas, dos teus amigos, dos teus vizinhos, que se você fala Bíblia, o que é isso? Se você falar Jesus Cristo, cada pessoa tem uma ideia equivocada e míope, mas você não. Você sabe muito de hermenêutica, muito de teologia, muito de Jesus, muito de histórias maravilhosas, e é necessário que você, como Filipe, aborde individualmente parentes, amigos e pessoas, e pergunte: você sabe o que está lendo? Você entende o que está lendo? E aí, do mesmo modo como você faz explicações sobre tantas outras coisas, faça sobre Cristo. Antes de entrar na própria mensagem, eu achei curioso um trechinho do Charles Swindoll respondendo a uma pergunta, que eu achei curioso, eu nunca tinha lido sobre isso. O que será que as pessoas querem ver em nós quando falamos de Deus? Quando tentamos abordá-las com o Evangelho, o que será que elas querem? A primeira coisa que o Swindoll coloca é: elas querem saber o que tem dentro da gente. Elas querem saber se aquilo é verdadeiro para nós. É sério. A segunda, elas querem saber se nós temos a certeza, não apenas falamos sobre aquilo, mas se nós temos certeza, convicção daquilo tudo. Terceira, elas desejam que falemos a respeito de soluções e palavras relevantes, porque cada pessoa que eu abordo tem um drama, tem um problema, tem uma depressão, tem uma luta, tem uma carência. Ela quer saber se Deus, Jesus, a Bíblia tem alguma resposta. E a última coisa que ela quer saber é se eu apenas quero conversar com elas, não apenas pregar para elas, porque às vezes a nossa postura é de cima para baixo. Elas querem saber se nós estamos no mesmo nível de humanidade para sentar como Filipe. Quando o homem disse: suba aqui, Filipe subiu. E sabendo que aquele homem era diferente dos samaritanos,
porque samaritano era fã do Pentateuco, mas não gostava dos profetas. Esse homem era um provável conhecedor dos profetas, um apaixonado por eles, e estava lendo, sabe-se lá, há quanto tempo, Isaías. E Filipe entra em cena e pergunta: você entendeu tudo? Por isso eu quero que você realmente, meus irmãos, entenda o modo como Deus usou Filipe, porque é sintomático esse texto aqui, quando Deus simplesmente aparece e leva Filipe, e tira ele da cena samaritana e coloca ele numa outra cena, completamente distante e diferente. Então, o dono, o monitor, o condutor, o soberano, que não vai dispensar você da missão do céu que acontece na terra dos homens, é Deus. E é Ele quem pode dispor da minha vida, da tua vida, como Ele dispôs da vida de Filipe. Então, passeando pelo texto, a missão do céu na terra dos homens, em primeiro lugar, ela acontece quando Deus fala aos seus servos. Verso 26, um anjo do Senhor falou a Filipe. Irmãos, a missão do céu sempre acontece na terra dos homens, quando Deus fala aos seus servos. Ele vai falar com você, comigo. Sabe aquele incômodo que você sente quando alguém totalmente alienado de Deus e do Evangelho é tão chegado a você, e você sente aquele toque do Espírito Santo batendo, incomodando o teu coração? Fale, diga. Você tem que vencer os medos, o Espírito Santo te capacitará. Você tem que vencer a vergonha, Ele vai te dar força. Você tem que vencer as barreiras, sejam elas sociais, culturais, seja o que for, e você vai ter que ir. A missão do céu na terra dos homens, ela vai acontecer quando Deus falar aos seus servos. Ele falou a Filipe, e Ele vai falar com você também. Eu tenho certeza disso, irmãos. A gente fica incomodado, e Deus não desiste, até que Ele nos convence a cruzarmos todas as linhas, todas as barreiras. Não fique tentando ser expert em algum sistema, em alguma estratégia. Não. Estratégias, irmãos, se você ler livros evangelísticos e de discipulado, elas são múltiplas, existem demais, mas lá dentro tem uma coisa chamada coração, coração regenerado, que é o teu, que é o meu. É lá que Deus atua, é lá que Deus inquieta, é lá que Deus incomoda, é lá que Deus fala e diz: vai lá, vai lá, vai lá. Primeiramente, a missão do céu na terra dos homens, ela acontece quando Deus fala aos seus servos. Segundo lugar, é bom ter assessores tão rápidos, né, pastor? Chega assim, a gente nem interrompe. Dá só uma balançada aqui, confunde. A memória já está meio... O alemão já está meio querendo rondar, né? Mas é bom. Vamos lá, irmãos. A segunda parte, a missão do céu na terra dos homens, ela acontece nos desertos da vida. Não só quando Deus fala aos seus servos, mas ela acontece nos desertos da vida. Não tem um localzinho específico. Olha que interessante, final do verso 26. Dispõe-te, olha só, e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Este se acha deserto. Que coisa bonita. E o texto diz: ele se levantou e foi.
Irmãos, isso é muito importante. Ele estava tranquilo em Samaria, já cheio de vitórias. Deus fala com ele: vai para o deserto. Imagina, irmãos, o que eu vou fazer no deserto? Qual é o endereço da congregação? Tem alguém lá, tem uma tenda, tem beduínos lá, tem uma coletividade lá, tem um oásis lá. Não, vai para o deserto, caminho do deserto. Deus sabia que ia passar uma carruagem importante, Deus sabia do etíope, sim, mas Filipe, não. Então, o endereço do alvo teu é Deus quem vai dar. A fala ao teu coração é Deus quem vai tocar, quem vai dizer, mas a ação é tua, é minha. A missão do céu na terra dos homens, ela acontece nos desertos da vida, nas circunstâncias mais estranhas, nos locais menos esperados, menos imaginados. Deus quer que você esteja pronto, na linguagem de Pedro, para responder a qualquer um que pedir razão da esperança que está no seu coração. Qualquer outra pergunta, em qualquer área da vida, a resposta está na ponta da língua. Mas a maior das respostas, para a maior das perguntas: o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta tem que vir na lata: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A missão do céu na terra dos homens, ela acontece nos desertos da vida, onde quer que Deus te colocar, por onde me conduzir o Senhor, por onde quer que seja. Aí eu posso perguntar, e você também: dentro do elevador, num metrô, num táxi, na calçada, na padaria, no escritório, na faculdade? É óbvio que sim. Então não há um planejamento. O que deve haver é um coração igual ao de Filipe. A missão do céu na terra dos homens, em terceiro lugar, ela acontece quando vamos pelo caminho. Versículo 27, finzinho do verso 26, ele se levantou e foi. Prontidão, disposição. Mas o verso 27, no início dele: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, ele está por aí. Acontece enquanto vamos pelo caminho. Eu não sei quem vai aparecer. Eu não sei. Eu não posso escolher. Num sentido prático, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar com a mensagem na ponta da língua. Eu tenho que estar pronto. Mas a missão de Deus na terra dos homens, a missão do céu na terra dos homens, ela acontece enquanto vamos pelo caminho. Ele se foi. Lá foi Filipe, sem saber o que ia acontecer. Parece que Deus tem essa mania de chamar pessoas para grandes empreitadas. E ele diz: olha, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão foi, sem saber para onde ia. Nós queremos muitas informações prévias, mas o que Deus quer é um coração igual ao dele. E é isso que às vezes a gente canta aqui: dá-me, Senhor, um coração igual ao teu, um coração pronto a te obedecer, pronto a ir, igual ao de Filipe também. Agora para nós é uma referência. Quarto lugar, a missão do céu na terra dos homens acontece além das barreiras. O verso 27 ainda diz: esse homem era um oficial, era um africano. Ele era dono de muitas riquezas, ela era uma pessoa, ministro da fazenda talvez, e ele veio adorar em Jerusalém. Aqui é uma barreira étnica, uma barreira social, uma barreira cultural. E Filipe, que já tinha cruzado as barreiras indo aos samaritanos, agora ele cruza todas as barreiras, deixando claro o que mais tarde o próprio Paulo iria dizer: em Cristo não há grego, não há judeu, não há bárbaro, não há cita, não há homem, não há mulher. Cristo é tudo em todos. Então não há condição. Hoje, irmãos, hoje, digamos que aqui tenhamos um irmão que é
juiz. E ele vai ter uma audiência com o Supremo Tribunal Federal. E a primeira pessoa que vai abordá-lo lá naquele cafofo lá, vai ser o cabeça de ovo. E você vai ter a oportunidade de falar com ele. E se Deus falar, diga, fale. Será que esse homem não pode se converter ao Senhor Jesus? Será que se o George Bush tinha intenção de matar o Saddam Hussein e Deus falasse, vai lá e prega o evangelho para ele, o homem não podia se converter? Espera aí, qual foi o pior bandoleiro do início do século, assassino de crentes? Qual era o nome dele? E como é que aconteceu com ele na estrada de Damasco? E pá! Ele caiu de toda a sua pretensão, de toda a sua religiosidade, de toda a sua arrogância. Cairão todos, cativos, aos pés de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A missão do céu na terra dos homens, ela acontece além das barreiras que nós mesmos erguemos. E há barreiras, sim, dificílimas. Aquela pessoa, não. É como se eu pudesse dizer, eu não a quero no céu. Se ela for para o céu, eu não vou. Já pensou se a gente tivesse essa escolha? A gente eliminaria muitos, e talvez muitos nos cancelariam também. A missão do céu acontece na terra dos homens. Em quinto lugar, a partir das Escrituras. Verso 28, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Aquele homem já estava sendo tratado por Deus. A palavra chegou, a palavra já foi convencendo, a palavra já foi inquietando, a palavra já foi deixando perguntas que aquele homem não tinha como responder. Tinha uma imensa curiosidade. Irmãos, quem não tem curiosidade sobre o amanhã, sobre o futuro, sobre salvação, sobre Deus? Até os ateus mais endurecidos, lá no fundo do coração, eles querem saber, ou pelo menos duvidam, não assumem a dúvida, mas duvidam, questionam. Há um céu, há um Deus, o que vai ser? Eu li, eu não sei o que está no coração do Gilberto Gil, eu não sei o que ele acredita. Eu sei que a filha dele está muito doente, e eu sei que ele falou uma frase que está rodando na internet aí, e é uma frase dura de se dizer, mas o que ele quis dizer com essa frase eu não sei. Mas na visita que ele fez à filha, ele disse, se deixa aí, minha filha, se deixa aí. Tá, mas para onde? Com quem? Como? Ele já perdeu um filho num acidente. E foi ele mesmo quem escreveu uma canção que fez muito sucesso nos anos 80. Meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço. A Bahia já me deu régua e compasso. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho compasso na mão, eu não tenho régua na mão, eu não tenho como determinar aquilo que o próprio Deus já fez. Por isso, a missão do céu na terra dos homens, ela sempre acontece a partir das Escrituras. Qual é o tempo oportuno de você abordar alguém? De eu abordar alguém, eu posso postergar, adiar amanhã, quem sabe? Não. Se hoje eu ouvir a voz de Deus, eu não posso fechar o coração, nem endurecer. Mas se hoje o próprio Deus falar, vai e fala, faz que nem Filipe, e eu me calar, Ezequiel diz de maneira muito dura, o sangue daquela pessoa pode ser cobrado de ti. Bom, vai interpretar isso de forma mais suave? Como fazê-lo? A missão do céu na terra dos homens, verso 29, em sexto lugar, ela acontece com o mover do Espírito, não só a partir das Escrituras, mas com o mover do Espírito. Verso 29 diz, então o Espírito disse a Filipe, aproxima-te do carro e acompanha-o. Olha o Consolador,
Olha o Espírito Santo movendo o homem que lê e não entende, movendo o homem que acompanha a carruagem e sabe tudo sobre aquele texto. E Deus une os dois. Vai lá, acompanha. O Espírito está movendo o servo dele. Deus falou ao servo dele. A Escritura inquietou um futuro servo dele. Eu não posso bloquear e me tornar obstáculo nesse esquema que é missão do céu, que acontece na terra dos homens. Alguém Deus usou. E aí, Davi, como é que está a tua vida? Sem essa pergunta, o que aconteceria? Sei lá. O importante é que ela aconteceu. A missão do céu na terra dos homens, segundo o verso 30, ela acontece com o agir dos servos. Veja, a partir das Escrituras, mover do Espírito, mas também com o agir dos servos. Olha o verso 30, correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Você faz uma boa hermenêutica desse texto, eunuco? Você sabe ler e entender? Ali estava um aluno do nosso instituto, Filipe, e ele falou: eu ainda não estudei hermenêutica e homilética, é só o ano que vem, mas qualquer aluno do instituto hoje já sabe responder muita coisa, sobre muitos assuntos, porque foi aluno da escola dominical primeiramente. E aí eu vejo realmente o agir de um servo. A missão de Deus na terra dos homens, a missão do céu na terra dos homens, ela acontece com o mover dos servos. Eu sou o instrumento, você é instrumento, você é o dedo de Deus, não tem como não ser. Filipe correu, ouviu aquele homem ler, talvez ele estivesse lendo em voz alta, já pensou? Você entende o que está lendo? Já pensou, irmãos, uma carruagem cercada de pessoas, de soldados provavelmente, e aparece quem? Sem identidade, sem crachá, sem nada. Está entendendo aí o que está lendo? Deus já tinha preparado o texto para o homem ler, o Espírito para inquietar o homem, para inquietar Filipe. Agora o inquieto Filipe toma uma atitude, como servo de Deus, ele abre a boca e diz: você entende? O diálogo se abriu, o Espírito Santo vai agir. A missão do céu na terra dos homens, ela acontece através do agir dos servos. Somente mais 3 ideias finais. Ela acontece também através do ensino e compreensão das Escrituras. Do verso 31 ao 35, a missão do céu na terra dos homens, ela acontece através do ensino e compreensão das Escrituras. Não há outra coisa a ser ensinada, não há outra coisa a ser compreendida, só as Escrituras. Nem que você tenha que abordar alguém evangelisticamente, citando, por exemplo, genealogia. Deus pode fazer um milagre usando uma simples citação genealógica. Olha só que interessante, do verso 31 ao 35. O homem respondeu: como que eu vou entender se não tiver ninguém para me explicar? Você é o que pode explicar. Você é o explicador da Escritura. O teu vizinho pode não saber nada, você sabendo é suficiente para Deus. E aí ele continua, e ele chama Filipe: sobe aqui. E Filipe subiu, e Filipe sentou junto do homem. A passagem da Escritura que ele estava lendo era Isaías. Foi levado como ovelha para o matadouro, como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Ele não abriu a boca. Na humilhação lhe negaram a justiça. Quem vai descrever a geração dessa pessoa? Da terra sua vida foi tirada. O eunuco então pergunta: ô Filipe, eu quero que você me explique, o que é que o profeta está dizendo? Ele está falando dele mesmo ou de uma outra pessoa? Filipe então diz: olha, essa é a deixa que eu estava esperando. Deus preparou tudo. Irmãos, como é fácil evangelizar, como é fácil discipular. É só ser um servo atento ao mover do Espírito, porque Deus já preparou até o texto. Olha o que ele disse. Ele está falando de Jesus, e Filipe explicou tudo, não só sobre Isaías 53 e tantas outras passagens.
A missão do céu na terra dos homens, ela acontece quando alguém compreende e recebe as Escrituras ensinadas por alguém que Deus levantou. E a penúltima ideia, a missão do céu na terra dos homens, ela acontece através da convicção interna. Verso 36 e 37, diz assim: seguindo eles caminho fora, quando chegaram a um lugar onde tinha água, o eunuco, irmãos, que coisa rápida, impressionante, que escola dominical abençoada essa, que classe de catecúmenos vapt-vupt. Olha só, eis aqui água, menino. Ô Felipe, tem água aqui. Tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Olha a sede do homem. Então Felipe disse: é lícito, se você crê de todo o coração. Eis a única necessidade para que uma pessoa de fato seja batizada. Quando você catequiza, você ensina, você explica, você educa, você prepara, você fundamenta. Mas se a pessoa não tem nem tempo, nem mais vida, vai lá, batiza a pessoa. Olha o texto bíblico, mas que maravilha ter trajetórias a caminhar e ter irmãos para me explicar o passo a passo. Olha que bonito isso. A missão do céu na terra dos homens, ela acontece através da convicção interna, sem nenhum apelo aqui. Pode fazer, convida, ora pela pessoa, sim. Mas Deus fez uma obra tão impressionante que Felipe foi impactado pela pergunta do homem: tem água aqui? Era batistério? Era presbiterianismo? Era batismo? O quê? Água do rio. É lícito te batizar, meu irmão, se você crê de todo o coração. E a última ideia que aparece, essa foi a convicção que aquele homem teve, que não foi Filipe quem produziu, foi o Espírito do Senhor. E a última ideia, a missão do céu na terra dos homens, ela acontece na ação pública, contínua, até o fim dos tempos. Versos 38 a 40. A missão do céu na terra dos homens, ela acontece na ação pública, contínua, de todos nós, até o final dos tempos. Versos 38 a 40. Então, Filipe mandou parar o carro, desceram ambos a água. Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito Santo falou: Filipe, chega, vai para outro canto. Arrebatou, tirou Filipe dali. Milagre, não tem explicação isso aqui. E o homem não viu mais o Filipe, mas o que ele via lá dentro do coração dele era motivo suficiente para ele seguir a vida, cheio de alegria, cheio de júbilo. E Filipe continuar seguindo a vida, pregando em outros lugares e falando em outras localidades para outras pessoas, continuamente, sem parar. E o texto diz: Filipe se achou em Azoto, o homem no deserto, pulando de alegria. Talvez os empregados, os outros soldados: maluco por Jesus a partir desse momento. E Filipe, maluco por Jesus, continuando a sua caminhada. E o texto diz: enquanto isso, ele passando além, evangelizava o quê? Todas as cidades até chegar a Cesareia. Eu vou concluir a mensagem dizendo: nós temos uma missão que é celeste, divina, e precisamos cumpri-la na terra, de maneira dupla. Vamos evangelizar em massa, fazer todo tipo de trabalho? Sim. E vamos evangelizar, discipular um a um, para que Deus nos abençoe poderosamente. Faça isso. Faça como Filipe. É bonito ver as crianças trabalhando com missões. Dá uma olhadinha no quadro que está lá embaixo. Sem saber do quadro, eu já tinha colocado algo sobre o quadro. Eu não tinha visto o quadro. Mas lá no quadro diz assim: você pode fazer missões de 3 maneiras. Eu já tinha colocado aqui. Não sei quem copiou de quem. Não sei se é do Hernandes isso aqui, se é de alguma literatura. Mas é verdade. Você pode fazer missões de 3 maneiras. Com os pés, indo. Com os joelhos, orando. E com as mãos, doando, ofertando.
Você pode fazer missões de 3 maneiras. Com os pés. Vai lá. Vai lá. Lá onde? Lá. Do outro lado da rua, na casa, onde for, vai. Mas você pode fazer missões também dobrando o joelhinho. Se tiver problema de artrose, tem umas joelheiras aí que ajudam, bota, faz uma compressãozinha, passa uma arnica, não tem problema não. E se ficar de joelho muito tempo e não conseguir levantar mais, fala, Deus me levanta, Ele levanta. Ele desarticula, Ele já fez isso com o coxo. Faz com você e comigo também. Mas Ele quer que você cumpra missões, também com as mãos. Oferte para missões. Oferte, tem muito missionário. Ontem, comentando com o pastor Márcio, ele comentando com a gente, há muitos missionários aí passando fome, outros estão muito bem de vida. Eu não imaginava, o que ele falou para mim foi surpreendente. Os que passam fome eu sabia, os que têm uma vida mais abastada eu não sabia, mas a quantidade dos que passam fome e necessidade é muito, muito maior. Portanto, seja sensível para você cumprir a missão de Deus na terra dos homens. Que Deus abençoe nossa igreja, que já faz isso e pode fazer muito mais. Se cada um de vocês disser a palavra mágica de Isaías. Qual é a palavra mágica de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.